Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados ao Senhor Deus Todo-Poderoso. É gratificante estar mais uma vez aqui na presença do Senhor, reunido com o seu povo exclusivo, né? Comprado e resgatado com o seu precioso sangue. Quando nós começamos a meditar nesta posição que nós temos em Cristo, o nosso coração, ele se regozija, se enche de alegria, justamente por sabermos que nós fomos escolhidos por Ele, né? Que Ele nos amou de uma tal maneira ao ponto de sacrificar o seu próprio Filho para poder nos ter bem perto dEle. E quando nós começamos a pensar na população que existe no globo da Terra, mais de 7 bilhões de habitantes, e verificar que no meio desta multidão toda, eu e você estamos envolvidos, e do meio desta massa incrível, Deus, Ele foi te buscar lá onde você estava. Ele purificou o teu coração, colocou nos teus lábios um novo cântico, firmou teus pés na rocha, e estamos agora aqui marchando para o céu. O nosso destino final é a glória. Não podemos parar, não podemos ter nenhum impedimento na caminhada, mas que nós possamos realmente olhar para frente, visando sempre o alvo final, que é estar com o Senhor por toda a eternidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos nesse instante abrir a nossa Bíblia, e o assunto deste mês ainda relacionado à família trata-se da aliança, né? Aliança. E quando nós observamos essa expressão aliança, o dicionário Aurélio, ele declara que aliança é um ajuste, é um acordo, é um pacto ou um contrato. Diferentes versões da Bíblia, em português, usam substantivos pacto, aliança, acordo, concerto, para traduzir o substantivo hebraico de Bereshit, que aparece cerca de 290 vezes no Antigo Testamento. Então, nosso Deus, Ele é um Deus de pactos, é um Deus de alianças. É um Deus que Ele faz um trato com o seu povo, e a única coisa que Ele requer em troca é que você confie nele e faça a vontade dele, né? Existe o pacto que existe entre Deus e o homem. Existem os pactos ou alianças entre homens e homens. Existe o pacto ou acordos empresariais, comerciais e outras coisas mais. E existe também a aliança no casamento, né? Que praticamente será o nosso objetivo final desse estudo. Vamos ver inicialmente o pacto que existe entre Deus e o homem, abrindo lá no livro de Gênesis, o capítulo 17. Capítulo 17 do livro de Gênesis. E vejamos aqui o que nos fala a Escritura Sagrada sobre este assunto. Glorificado seja Deus em todo o tempo. Amém. Capítulo 17 de Gênesis. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre ti e mim, te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim,
será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e que procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus, da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência as terras das tuas peregrinações, todas as terras de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Versículo 9: disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que guardareis entre mim e vós, e da tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Aqui está Deus fazendo uma aliança com o homem. E você pode observar aqui que na aliança que Deus ele faz com o homem, você vê que praticamente é Deus que faz tudo em favor do homem, que promete em favor do homem, para que ele faça aquilo que lhe é devido. Deus nesse momento está apontando para Abraão que teria uma nação na face da terra. E esta aliança abrangia não Abraão, mas uma aliança que abrangeria toda a sua descendência, principalmente a nação de Israel na face da terra. E Deus guarda este pacto com o seu povo de uma maneira tão extraordinária, porque a aliança que você vê aqui com Deus, de Deus com o seu povo, envolve várias coisas que Deus exige desse povo: a sua fidelidade, andar na sua presença, não ter outros deuses antes de si, se apenas fiel a Deus, a sua fidelidade a Ele. É só isso que Deus quer, é isso que Ele deseja, que você não troque o seu Deus por qualquer ídolo ou qualquer outra coisa na face da terra. E essa aliança, ela foi selada com sangue, e nesse momento foi o sangue do prepúcio masculino, ou seja, a circuncisão é o pacto desta aliança. Esta aliança de Deus com Abraão envolve depois os 10 mandamentos, que é a orientação de Deus para a felicidade do seu povo caminhar na face da terra. O povo que anda sem lei, sem ordem, sem organização, ele não vai chegar nunca a lugar nenhum. Mas o cuidado de Deus com o seu povo era tão grande que ele normatizou inclusive a seu modo vivendes, o seu comportamento, a sua atitude, o seu relacionamento. Isto é a aliança de Deus com o homem. Mas nós observamos ainda na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, observe o que declara aí, o capítulo 11 de 1 Coríntios, e você vai encontrar aqui perfeitamente o que Deus tem justamente para nós na atualidade. Neste pacto que Deus tem aqui com o seu povo, no capítulo 11, e o versículo de número 25, declara-nos o seguinte, capítulo 11, 25. 1 Coríntios capítulo 11, né? Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Aqui você encontra praticamente nesse cálice que Deus ele sela o pacto também com sangue.
Aquele cálice simbolizava o seu sangue que seria derramado logo no dia seguinte, ali no Calvário. Ele sela esse novo pacto com o seu povo, com os seus filhos. E nós hoje fazemos parte dessa nova aliança, não da antiga, que aquilo foi um pacto que Deus dirigiu diretamente para o seu povo. É claro que a bênção de Abraão, ela está sobre a nossa vida também, porque nós somos descendentes de Abraão pela fé, então pertencemos à família de Deus. Mas aqui, nós temos a aliança da nova aliança, que foi selada com o sangue de Jesus. Então, tanto a antiga aliança como a nova aliança tiveram realmente a assinatura feita com sangue. Não é como hoje, que você faz uma aliança com alguém, um trato, vai no cartório, assina e reconhece a assinatura e tudo muito bem. Mas ali, o pacto de Deus com o homem é feito justamente com sangue. O sangue é o que chancela esse contrato que existe entre Deus e o homem. Gostaria que você abrisse ainda em Hebreus, no capítulo número 9. Hebreus, capítulo 9. Veja o que nos declara aqui neste capítulo a palavra de Deus. Capítulo 9 e o versículo de número 15. Capítulo 9 e o versículo 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, receba a promessa da eterna herança aquele que tem sido chamado. Então, nós observamos aqui justamente esse pacto da antiga aliança, como a nova aliança, foi justamente ratificado com o sangue, o que é encontrado aqui na Bíblia Sagrada. Nós encontramos ainda, irmãos queridos, a aliança que existe entre homens e homens. Voltando ao livro de Gênesis, no capítulo 21, verifique o que nós temos ali. Gênesis, capítulo 21. Então nós verificamos que a aliança é um pacto, né? É um acordo, é um contrato. E esse contrato que Deus ele faz conosco, ele exige de nós simplesmente a nossa fidelidade a Ele, ser fiel a Ele. Agora do homem com o homem. Capítulo 21, versículo 27, e depois ainda o capítulo 31, versículo 44 de Gênesis. 21 e 27. Tomou Abraão ovelhas e vacas e deu-as a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Aliança entre os homens daquele tempo. Era um pacto que o animal era morto, e ratificando esta aliança. No capítulo 31, ou logo em seguida, aí no livro de Gênesis, versículo 44, declara ainda: agora vem e façamos aliança, eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Nós encontramos aqui a aliança do homem com o homem. E no livro de Josué, eu só quero que os irmãos ouçam, no capítulo 9, versículos 14 até o versículo 19, nós encontramos ali, naquele momento, quando os gibeonitas, eles, disfarçados que vieram de um país distante, sandálias rotas, pão já bolorento na sua sacola, dizendo-se que vinha de um país distante, e naquele momento, Josué, sem consultar ao Senhor, ele fez uma aliança com os gibeonitas, fez uma aliança com aqueles homens, e depois eles vieram a descobrir que não tinha nada a ver com um país distante, eram moradores da terra, a quem Deus havia determinado que se eliminasse todos os moradores da terra.
E os gibeonitas, para não serem mortos, eles criaram essa estratagema justamente para não morrer. E ali fizeram uma aliança com Josué. E quando Josué, ele descobriu, ele não pôde mais fazer absolutamente nada. Por quê? Porque ele havia assinado um pacto com os gibeonitas. Ele havia feito uma aliança com esses homens, de maneiras que não podia de forma nenhuma dizer: vocês nos enganaram, vocês nos passaram para trás. Isso começou com o erro de quem? Do próprio Josué, porque diz a Bíblia, porque não consultou ao Senhor. Irmãos queridos, isso foi válido naquele tempo e é válido para nós ainda hoje. Nós precisamos ter um cuidado muito grande com as alianças que nós fazemos. Quando a Bíblia declara, em primeiro lugar, não faça uma aliança com o incrédulo. Não se una ao jugo desigual com o incrédulo. E quando uma pessoa que é crente, ela faz um pacto ou uma aliança com alguém, ela ali está penhorando a sua palavra. Existe ali um pacto que Deus teve presente e viu aquilo. Então precisamos ter um cuidado muito grande quando você for assumir um pacto com alguém, uma aliança com alguém. Consulte a Deus, que foi o problema aqui que aconteceu com Josué, que ele não consultou o Senhor. Quando nós consultamos a Deus, ou procuramos agir de acordo com a sua palavra, nós procuramos perfeitamente observar se estamos caminhando de acordo com Deus quer que seja feito, né? Fazer um pacto com uma pessoa que você sabe que é do mundo, que é desonesto, que está sujeito a aceitar suborno e outras coisas mais, você se aliançar com uma pessoa dessa natureza, infelizmente você está comprando um problema muito sério para a sua própria vida. Para a sua própria vida. Tivemos um irmão, uma certa ocasião, que ele pegou todo o dinheiro que ele tinha, poupança de anos e anos, aqui nessa cidade, e ele foi e fez uma sociedade com incrédulo aqui, e injetou todo o seu dinheiro em que? Na modernização das instalações, tudo muito bem, e quando estava tudo prontinho, simplesmente o cidadão disse: não quero mais nada com você. E agora? Como fazer? Ele havia simplesmente construído e refeito tudo o que o cidadão quis. Aí, conclusão, foi começar tudo de novo. É preciso que nós saibamos fazer as coisas de maneira correta. Isso é válido no mundo dos homens, isso é válido no nosso meio, isso é válido também na própria família. Quando nós nos propomos fazer uma aliança no casamento, uma aliança com uma pessoa com quem nós pretendemos viver o resto da nossa vida, nós precisamos saber, primeiramente, com quem você vai viver. Com quem você vai viver? E isso aqui, irmãos queridos, todos nós sabemos. Nós estamos aqui nessa noite com pessoas adultas, muitos que já são casados, e sabem perfeitamente que isto aqui, casamento, não é uma aliança que você faz assim, ó, de uma hora para outra. Existem alguns critérios que são muito interessantes. Você, por exemplo, que é um rapaz, um moço, que está namorando com uma moça, como diz alguém, vá na casa dela, ou vá na casa dele, veja como é que ele se relaciona com os pais, dá uma buscazinha assim, de surpresa, no quarto dele ou dela, para ver como é que ele arruma as suas coisas, ou se deixa aquela bagunça tremenda. Porque se essa pessoa que hoje é solteiro, ele faz essa bagunça toda, desrespeita o pai, não respeita a mãe, esta pessoa vai agir desta forma com o seu marido ou com a sua mulher. Então é muito bom você conhecer essas coisas, os seus hábitos, os seus costumes, porque olha, você naquele momento que se casa, você vai fazer um pacto entre você e uma pessoa e Deus, e não é um contrato de curta duração, se der certo, bem, se não der, não, é até que a morte nos separe. Então esse é um pacto
impacto muito sério. É um cuidado que nós temos que ter muito grande, porque isso é fundamental, porque você vai viver o resto da vida com uma pessoa, com alguém, que você vai ter que compartilhar o seu quarto, compartilhar o seu banheiro, compartilhar a sua casa, o seu prato lá na cozinha, tudo muito bem. Agora, de repente, você assume uma responsabilidade com uma pessoa que você não teve aquele critério de observar o seu comportamento, a sua atitude e as suas ações. Daqui a pouco você vai ter problema. Um tempo desse, eu vi um cidadão dizer para a sua esposa: você quando come parece uma porca, faz um barulho tremendo na boca. Por que você não viu isso quando estava namorando? Para que serve a fase de noivado? É justamente para você levar a moça no restaurante, ver como é a etiqueta dela, tudo muito bem. Se chega lá, ela começar a mastigar feito uma porca, você vai viver como uma porca a vida toda. Não, o namoro e o noivado são para estudos desse comportamento, dessa atitude, para não ter que se arrepender depois. Se viu que aquela moça é uma mandona na sua casa, que não respeita o pai e a mãe, o que você espera que ela venha fazer com você? O que você espera que ela venha, qual seria o comportamento dela, a ação dela e a atitude dela dentro da sua própria casa, hein? Com você, seu relacionamento? Então são coisas que nós temos que ter um cuidado realmente muito grande, tá? Agora, eu quero dar início a este assunto hoje, justamente sobre esta aliança que existe no casamento. E eu gostaria justamente de começar por um ponto interessante que nós temos na Bíblia, que é a carta aos Efésios, o capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Abra a Escritura Sagrada e vamos começar a ver este assunto aqui, que é de suma importância para a nossa vida, para o sucesso da nossa caminhada na face da terra. Efésios capítulo 5, versículo de número 22 em diante. 5 e 22 em diante. Declara o seguinte: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. O princípio da submissão. Como é que você se submete a Cristo? Como é que você se submete ao Senhor? Você sabe que o nosso Deus, Ele age de uma forma tão democrática que Ele permite você se mover na presença dEle dentro daquilo que é a sua vida, o seu comportamento, a sua atitude, a sua ação, tá? Então, quando Deus Ele respeita o nosso livre-arbítrio, não te impõe, não te pressiona, não te imprensa na parede, mas simplesmente Deus, Ele mostra como é que Ele gosta das coisas. E você, entendendo o amor que Ele tem por você, você se torna submissa a Ele, praticamente por causa da maneira como Ele te trata, da maneira como Ele se comporta com você. Então aqui está falando o apóstolo São Paulo, que você seja submissa como ao Senhor. Verifique como é o seu relacionamento com o Senhor e o seu relacionamento com o seu marido. Como é que você faz isso, né? Porque veja só, aqui você tem uma aliança. Essa aliança vai até o fim da existência. Como é? Será que você grita com Cristo? Será que você espera, não vou mais fazer isso? Será que você se rebela contra Ele quando as coisas não dão certas? Será que aí, assim, essa atitude nossa com o Senhor? Não. Nós sabemos que Ele é o Senhor, que Ele sabe o que faz, Ele sabe por que nos levar, Ele nos garante a sua palavra de estar conosco todo o tempo. Então, por esta razão, nós não temos essa submissão a Ele sem restrição alguma, pois assim está falando que deve ser o relacionamento entre marido e mulher. Diz aqui, porque o marido é o cabeça da mulher,
como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a mulher sejam em tudo submissa ao seu marido. Agora diz aqui: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Verifique a aliança de Cristo com a sua igreja. Como foi que ele selou este pacto com a sua igreja, hein? O pacto de Cristo com a sua igreja foi selada com o seu próprio sangue. É uma aliança de sangue. É uma aliança que envolve vida. É uma aliança que envolve uma responsabilidade de ser fiel em todo tempo, em todo sentido. Então diz aqui: maridos, amai a vossa mulher, como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher com o seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo ele se ama. Nós observamos aqui perfeitamente o que nos diz, aqui nos declara a palavra do Senhor nesse sentido. Eu queria que você desse um pulinho lá no livro de Cantares de Salomão, o capítulo 6, e o versículo de número 3. Tá? Uma das coisas que o pacto que existe no casamento, em primeiro lugar, é esta fidelidade. Aí nós temos em Cantares capítulo 6, versículo 3, olha só, dizendo aqui o que? Nesse romance: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu, ele apacenta entre os lírios. Eu sou, eu pertenço à irmã Raquel. A irmã Raquel, ela pertence a mim. Ora, se eu tenho a irmã Raquel como minha esposa, alguém que me deu, alguém que colocou em meu lado para vivermos até o final da vida, então Deus nos deu esta aliança. Ele propiciou esta aliança. Agora, Ele me deu a irmã Raquel para quê? Como diz Efésios, para cuidar, santificar, purificar, mantê-la sempre sadia, sem ruga, porque tem homem que causa tanta ruga na mulher que é um problema sério, né? Mas para apresentar sempre jovem, sempre sadia, sempre saudável, tudo muito bem. Irmã Raquel hoje vai ser meio cansadinha. Eu digo: filha, então fique descansando um pouco mais, né? Teve muita atividade ontem, tudo muito bem. Agora eu vou forçar, obrigar? Não, você tem que ir comigo. Não, peraí. Nós temos que saber como agir, né? Nesse sentido. Então diz aqui Salomão: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Um pertence ao outro, irmão querido. A minha esposa é minha esposa até o final da minha vida, ou dela, né? Aquele que partir primeiro vai ficar livre. Tudo muito bem. Eu tenho a minha casa, eu tenho os meus filhos, eu tenho o meu carro, tudo muito bem. Mas o meu carro eu posso vender. Os meus filhos se casam, vão para a casa deles, né? A casa eu posso vendê-la, mas a minha Raquel eu não troco, eu não vendo, eu não empresto, eu não dou para ninguém, entendeu? Então nós estamos vendo no mundo que tem tal de swing por aí, né? Onde o marido empresta a mulher dele para o outro camarada e o outro camarada empresta a mulher dele para ele. Eu vou emprestar a minha mulher? Eu vou emprestar a minha esposa? Isso é ser um canalha, pode dizer um negócio desse, porque o homem que se preza, ele cuida, ele zela, ele respeita, ele tem como alguém de valor do seu lado que Deus o deu, que Deus colocou do seu lado. E diz aqui o apóstolo São Paulo, na carta aos Efésios, justamente isso, nesse capítulo:
maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela para santificar, tendo purificado pelo meio da lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. É justamente isso, irmão, o zelo que você tem que ter pelo seu marido, o zelo que você tem pela sua esposa. Por quê? Porque foi uma aliança que você fez. No dia que você chegou perante o pastor, o padre, não sei quando foi que você se casou, né? Eu sei que esse casamento, depois de tudo, ele foi ratificado por os céus. Então ali naquele momento foi feita uma pergunta: você promete, você se compromete de ser fiel, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, com ruga ou sem ruga, com barriga ou sem barriga? Então é uma aliança que você faz. Porque eu digo isso porque haverá mudanças na anatomia da pessoa. Você casa com uma moça com 20 anos, 22 anos, né? É um chuchu, beleza, né? É uma coisinha linda, né? Mas a lei da gravidade é implacável. Tem coisa que cai, que desce, né? E daqui a pouco você vai ver, né, as pelancas começar a surgir. E é justamente aí que você vai ver se você ama ou não ama. E como o seu trato foi feito até que a morte o separe, você vai ter que ir até o final da existência, né? É como diz alguém: você comeu a carne, agora vai ter que lamber os ossos. Então você pode observar perfeitamente que a vida ela é bela quando você sabe viver da melhor maneira possível. Isso aqui é uma aliança que não tem retrocesso, que não pode voltar atrás. Não pode voltar atrás. Vamos verificar aqui algum detalhezinho ainda, em Mateus capítulo 5. Glória a Deus. Envolve casamento, envolve a fidelidade. Capítulo 5 de Mateus, versículos 27 a 30. Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Não cometerás adultério. Foi dito aos antigos. Naquele tempo, para que existisse a infidelidade, tinha que existir o adultério. Mas Jesus está dizendo aqui agora: eu, porém, vos digo, qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. O negócio é tão sério, a fidelidade ela é tão séria, que o Senhor Jesus ele chega ao ponto de mostrar aqui, olha só, que a maior dor, a maior tortura da sua vida, ela seria suportável menos a infidelidade. Diz ele aqui no versículo 29: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca, atira para longe de ti, pois te é melhor que ti perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Você vê que isso aqui está atrelado ao versículo 27 e 28, e vem aqui o 29. Justamente como é que o Senhor ele considera a fidelidade no casamento. O adultério para Jesus não é somente quando existe a consumação de um ato de infidelidade, mas é quando a coisa acontece logo no pensamento. É quando ele está com a sua esposa, a sua amada, e ele está com o pensamento em outra mulher, em outra pessoa. Diz aqui: Jesus já cometeu o adultério. Já cometeu o adultério. Agora diz aqui: se o problema dessa infidelidade vem por causa do teu olho, meu filho, não arranca o teu olho, joga essa internet fora, joga esse tablet fora. Se o problema está no celular que você está ali colocando os seus olhos naquilo que não deve, então arranca aquilo que está te causando esse transtorno na tua vida, se interpondo entre você e a sua esposa, nessa infidelidade incrível que existe hoje. Porque Satanás, ele conhece isso, e por isso ele procura colocar na frente do homem, do casado principalmente, ofertas tentadoras,
porque ele sabe que é a maneira que ele tem de enfraquecer a vida espiritual da pessoa. Ele vai enfraquecendo justamente pelos olhos, até que chega o ponto da consumação, e daqui a pouco está a destruição dessa pessoa, desta vida. Precisamos ter um cuidado muito forte, precisamos ter um cuidado muito grande. Então diz aqui a palavra de Deus, que a fidelidade deve ser um fator preponderante na vida de um casal, na vida de uma família, na vida a dois. Porque isso aqui, irmãos, que não é como, por exemplo, você vê alguns personagens que nós temos aí. Esses dias eu estava vendo um apresentador da televisão dizendo que, olha, eu sei como é chato, de repente você está na sua casa, a polícia chegar e te levar lá para a delegacia. Eu conheço isso. Eu disse, mas conhece como? Né? Aí ele explicou. Acontece que eu tenho 4 filhos, e 4 filhos com 4 mulheres diferentes, né? E de repente a mulher vai me levar na delegacia. Eu sei que é chato isso. Quer dizer, um elemento que não sabe manter o seu casamento. Eu sei que hoje, irmãos, na igreja, nós estamos cheios de pessoas que já vêm de um segundo casamento lá de fora, e está vivendo hoje na igreja com o atual matrimônio. O Senhor Jesus Cristo, Ele conhece perfeitamente a nossa vida e sabe disso. Então precisamos simplesmente agora manter essa que você tem como aquela mulher que Deus te deu até o fim da sua existência, tá? Então, o elemento se gaba que já tive 7 casamentos, 4 casamentos. Isso é lá para o mundo, tá? Não, chegou um tempo, enjoou, vai buscar outra. Viveu um tempo, enjoou, vai buscar outra. Isso é o mundo. Mas dentro do padrão divino, irmão, essas coisas não podem existir. Só existe uma coisa que pode desunir o casamento, é justamente a infidelidade conjugal ou a morte. Mas mesmo na infidelidade conjugal, dá direito, segundo a Bíblia, do elemento se apartar. Só que você procura na Bíblia um novo casamento, você não encontra casar de novo, né? O apóstolo São Paulo, ele declara simplesmente para aqueles que almejam o episcopado, que seja marido de uma só mulher, né? Aí o outro vai e complementa, um marido de uma só mulher de cada vez. Então não tem nada disso. Isso é a criação dos elementos lá que querem viver de qualquer forma ou de qualquer maneira, tá? E aí, irmãos queridos, o casamento tem por base o compromisso assumido diante de Deus. Mateus capítulo 19, veja um pouquinho em Mateus 19, e o versículos 4 até o versículo 6, veja só. Mateus capítulo 19. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez do princípio, macho e fêmea, os fez? Deus fez macho e fêmea. Existe agora aí um terceiro negócio aí no meio, eu não sei, porque Deus não fez. E disse: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou ou uniu, não separe o homem. Você está vendo aqui, irmão querido, que o casamento tem por base um compromisso assumido diante de Deus? Então com Deus não se brinca. Naquele fato lá de Josué e os gibeonitas, como ele havia assumido um compromisso com os gibeonitas, muito embora de forma enganosa, mas mais adiante houve um problema com os gibeonitas. E aquele trato, ele foi violado. E aquilo causou uma praga tremenda em Israel. Isso quer dizer que uma aliança, quando ela é rompida, ela traz tragédia no casamento, ela traz uma tragédia na família, ela traz problemas sérios na vida. Por quê? Porque você rompeu uma aliança com uma pessoa e rompeu também uma aliança com Deus, porque Ele foi
o testemunho da aliança que você com a sua mulher. Ele não viu quando você assumiu o compromisso. Então, esta aliança, irmão, do casamento, ela é inviolável. Ela não pode ser rompida, não pode ser interrompida, mas ela deve ter o prosseguimento até o final. Ainda em Malaquias, capítulo 2, versículo 16, declara o seguinte: porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos, portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais o que? Desleais. Porque o Senhor Deus de Israel diz: odeio, não gosto, não aceito, é inaceitável. Irmão querido, olha, como eu estou dizendo, existem pessoas que quando vêm para a igreja já vêm com 2 casamentos, já vêm, né, com filhos do primeiro casamento, filho do segundo, filho do terceiro. E como é difícil, né? Como aquele cidadão que estava pregando, e de repente os adolescentes que estavam ali, os que estavam na frente ali, começaram a dizer: silêncio, porque agora o papai vai pregar. Aí outro disse: papai não, ele é meu pai. Não, ele é meu pai. Eram filhos distintos que ele tinha, né? Com mulher diferente, imagine. É por isso que a Bíblia diz que o pregador, ele tem que ser marido de uma só mulher. Ele já imaginou um drama desse? Filhos com mãe diferente discutindo: não, meu pai é teu pai, não. Fica um negócio meio vexatório, né? Então nós precisamos entender justamente que esse assunto, ele tem que ser levado muito a sério, né? Então, fosse desleal, fosse desonesto, Deus repudia, ele não gosta, não aceita. É um negócio diferente, é um negócio difícil. Eu fui uma certa ocasião numa igreja e vi 2 casais sentados no banco da frente. Só que há 2 casais divorciados, e um casou depois com a mulher do outro e o outro com a mulher do outro, e estavam aqueles 2 casais. Para o próprio pregador é um negócio assim meio difícil, sabe? Um negócio meio diferente. Você às vezes quer tocar neste assunto, mas está vendo que tem alguém com aquele problema que fica meio, né? Porque a palavra tem que ser pregada, ela tem que ser anunciada, mas é preciso um cuidado muito grande nesse sentido. E em Eclesiastes capítulo 5, o versículo 5 declara: melhor é que votes do que votares e não cumprires. É melhor você não aliançar, é melhor você verificar com antecedência, é ter cuidado, porque depois que você cumpre que se aliança, então você não tem mais como voltar atrás. Não tem mais como voltar atrás. É preciso um cuidado muito forte, muito grande. Então, irmãos, que Deus abençoe cada família, cada casal que está aqui na igreja, aqueles que estão nos ouvindo pelo YouTube. Que Deus abençoe sua casa, abençoe sua família, abençoe a todos, e que nós possamos ter um cuidado mais acentuado com aquilo que Deus colocou em nossas mãos para cuidar. Ele foi testemunha da nossa aliança. Então vamos manter essa fidelidade até que a morte nos separe, né? Ali para frente o assunto é outro, né? Amém? Amado Pai, continua abençoando o teu povo, abençoando a tua igreja, abençoando teus filhos, Senhor, que nós possamos ter nossos casamentos fortalecidos cada vez mais pela tua palavra, Senhor, que possamos ser orientados nesse aspecto, nesse sentido, que nós possamos estar sempre alerta nesse particular, que nós possamos, Senhor Jesus, ser orientados, ser alertados, ser advertido, para que Satanás não venha se interpor no nosso meio. Em nome de Jesus te agradecemos, hoje e sempre. Amém e amém.